Olá, quero me apresentar a você. Meu nome é Eliette, eu tenho 47 anos. Eu quero deixar para você uma palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Está lá no livro de Gênesis 32, no verso 30 e 31. Diz assim: Jacó chamou aquele lugar Peniel, pois disse: Vi a Deus face a face e a minha vida foi poupada. Saía o sol quando ele transpôs Peniel e manquejava de uma coxa. Como que você tem enfrentado o tempo de vazio? Como que você lida com as travessias da vida? Como que você lida com as perdas, com o sofrimento, com a dor? Como que você tem lidado com isso? Jacó, ele vem de uma história de fuga, onde ele foge da casa do pai, com medo de Esaú. Depois ele foge da casa do sogro e ele chega nesse lugar, no Jaboque. Jaboque significa vazio. Ele chega nesse lugar num conflito muito grande, porque ali ele não podia voltar e seguir em frente também era muito complicado, porque o irmão dele já vinha no seu encalço e ele vinha trazendo 400 homens. Então, Jabó, ele se encontra num momento da vida dele aonde ele precisou decidir, aonde ele precisou parar para analisar e atravessar e dar um basta naquilo ali. E na nossa vida, no dia a dia, também o Senhor nos convida diariamente a atravessar. O Senhor nos convida diariamente a sair desse lugar de dor e seguir em frente. Transpor o Jaboque não é fácil, porque requer muitas vezes solidão, requer renúncia, requer perdas, mas é necessário. É necessário porque se nós continuarmos no Jaboque, sucumbiremos à depressão, sucumbiremos a, ao medo, né? A ansiedade e tantos outros males que têm hoje assolado tantas pessoas. E muitas dessas pessoas são servos do Senhor que têm vivido assim, porque não atravessam, não enfrentam os seus medos de frente, estão agarrados a situações que não ressignificaram a dor. E é necessário. Eu estou falando isso com vocês porque é algo que o Senhor vem falando comigo já tem um tempo. Há alguns dias eu tenho sentido o desejo de gravar esse vídeo, mas é o primeiro vídeo que eu tô gravando, então assim, sem experiência alguma, mas hoje eu decidi, eu falei, não, Senhor, eu vou gravar e eu vou colocar, porque eu entendo que esse tempo o Senhor quer tocar muitas vidas e Ele quer tocar você. Você que vai me assistir, você que vai ouvir essa palavra. Você que talvez está aí no meio do nada emocionalmente, sem perspectiva, sem esperança, enfrentando uma dor. Talvez você que está vivendo um tempo de solidão, um tempo de depressão, um tempo onde você não se aceita. E eu tô falando isso para você porque eu tenho passado por um período assim. Quando eu tinha 10 anos, eu estava brincando com os meus irmãos e eu acabei furando o olho. Esse olho. Eu perdi a visão, o olho permaneceu praticamente o mesmo ali, em questão de tamanho, né? Ele deu uma leve diminuída, mas era mais como se tivesse uma alergia do que uma cegueira. Tanto que as pessoas nem percebiam porque o olho parecia normal. E eu, com 10 anos, me adaptei à minha nova vida e segui em frente, e estudei, casei, tive meus filhos, né? E quando chegou em 2017, meu olho começou a atrofiar. E aí eu precisei parar de trabalhar porque a dor era insuportável. Não sei quem já passou por um atrofiamento de algum órgão, mas a dor, pelo menos o meu olho, a dor era muito grande. E eu parei de trabalhar e eu fiquei em casa. E aí veio
o tempo de espera, porque eu não tinha dinheiro para fazer a cirurgia, eu precisava fazer uma enucleação, que é a retirada total do órgão. E aí eu entrei com processo na justiça, ganhei e fiquei aguardando, né, para poder fazer a cirurgia. E esse tempo levou 2 anos. E ao longo desses 2 anos, o meu olho atrofiou muito, perdeu muita massa e ele ficou bem fundo. E aí chegou o tempo da cirurgia e 15 dias antes me dei conta de que eu ia tirar o olho. E eu me dei conta que eu tinha um caso de amor com esse olho. Porque toda a minha vida eu sempre protegi ele. Qualquer situação que eu pudesse representar perigo no meu rosto, eu sempre vinha com a mão para cobrir, porque era a minha parte dolorida. E aí eu comecei a entrar numa crise muito grande, eu comecei a imaginar como que seria a minha vida a partir de então. E eu guardando isso sozinha, porque eu não tive coragem de admitir para as pessoas que eu estava enfrentando aquilo. Porque, poxa, eu não me senti no direito de dizer para as pessoas que eu não queria fazer a cirurgia, porque muitas pessoas que vinham me acompanhando, que me conheciam, conheciam a minha história, que vinham orando, que vinham me ajudando financeiramente, estavam orando por mim, estavam torcendo, estavam ali na expectativa que a cirurgia acontecesse logo, porque eu vivia trancada dentro de casa por causa de dor. E aí eu não tive coragem de admitir que eu estava sofrendo por causa do olho. E eu confesso que eu orei muito, eu chorei muito, eu pedi muito ao Senhor que fizesse um milagre. Confesso que se o Senhor tivesse falado comigo que eu não iria mais sentir dor, eu não teria feito a cirurgia. E meu olho estava feio, vocês não têm noção, né? Mas eu não queria abrir mão dele, eu não queria tirar de forma alguma. E aí, 3 dias antes, o Senhor falou comigo o seguinte, o Senhor falou, Eliette, atravessar o Jordão é necessário e a decisão de atravessar cabe a você. E eu entendi que Deus não ia interferir. Eu entendi que Deus não ia fazer nada, que eu precisava ter um passo de fé, que eu precisava confiar naquilo que Ele tinha para mim do outro lado do Jordão, porque do lado de cá eu já conhecia. Eu já conhecia a dor, eu já conhecia ficar dentro de casa sem poder sair, porque a qualquer momento eu tinha uma crise e era terrível. Então, eu fui para a sala de cirurgia, eu fiz a cirurgia e o período pós-operatório foi assim, algo do céu, vocês não têm noção. Eu não tenho lembrança de uma vida sem dor antes da cirurgia. Porque toda a minha vida, como eu falei, né, meu olho sempre foi muito dolorido, eu sentia muitas dores de cabeça, eu estava sempre com remédio na bolsa, porque eu sempre sentia dor, mas nada que me parasse, nada que me deixasse fora de ação. E então eu fiz a cirurgia, foi esse tempo muito bom, aí veio o tempo, né, o período da prótese, comecei a fazer os testes para prótese, fiz os testes, mas como meu olho tinha atrofiado muito, então eu precisei usar uma prótese bem menor. E aí a partir do momento que que eu comecei a usar a prótese, meu olho começou a produzir muita secreção, mas muita mesmo. Escorria que assim, essa parte aqui do meu olho vivia ferido, vermelho, irritado, né? E juntava secreção aqui na frente, como eu não enxergo, então às vezes ficava feio mesmo, ao ponto assim de ficar difícil até ter vida social, porque o olho estava sempre sujo, sempre feio. E a inflamação aumentando, e usava colírio com corticoide, sem corticoide, e nada, e chegou ao ponto da médica falar comigo, Liette, a gente precisa encontrar uma solução, porque não dá para você ficar usando antibiótico esse tempo todo. Vamos fazer um teste, você fica 7 dias sem a prótese, se o seu olho melhorar, eu vou entender que é a prótese que está causando essa rejeição. Ela falou, não é normal acontecer, mas pode acontecer e eu acho que é a prótese. Aí fiz o teste, fiquei 7 dias, o olho melhorou. E aí a cavidade fechou. E aí voltei a usar a prótese, foi muito difícil depois colocar a prótese, porque a cavidade estava fechando. E aí ela falou, olha, é a prótese, então agora nós vamos, eu vou te encaminhar para uma outra médica, porque eu não trabalho
com prótese, então eu vou te encaminhar para outra médica. E aí fui, procurei uma outra profissional que ela havia me indicado. E lá ela identificou umas bolinhas atrás da minha pálpebra, como se fosse um fungo. E aí eu fui fazer isso de fevereiro até agora setembro. Foi quando eu fiz o último tratamento à base de colírio. E o que acontecia nesse período? Nesse período em que eu estava fazendo esse processo de tratamento, usa colírio assim, usa colírio de outra forma, e, né, usa 7 dias, usa 21 dias. A minha rotina estava sendo essa, 7, 21, né, 7, 21, 7, 14, 21, 7, 14, 21, a minha rotina estava sendo essa. E isso me deixou num estado de nervo muito grande. E com isso, todo aquele sentimento lá de trás, de antes de fazer a cirurgia, começou a vir com muita força. E eu comecei a ficar muito irritada, né, me achando muito feia, extremamente feia. Eu olhava no espelho e eu caçava o meu rosto, cadê o meu rosto? Eu não tô vendo o meu rosto. E todos os dias eu preciso tirar a prótese para limpar o olho. E aquilo começou a me deixar muito nervosa, muito irritada, muito agitada com aquilo. E eu não queria fazer aquilo, me dava raiva. E aí meu rosto começou a ficar muito vermelho, quente, e sair carocinhos. E aí eu descobri que eu estava desenvolvendo rosácea. Os meus braços, eles começaram a sair, a ficar muito vermelho também, a ficar cheio de caroço aqui. Não sei se dá pra ver, não é essas bolinhas pretas, mas essa aqui assim, ó. A ficar muito cheio de caroço, quente, os 2 braços. Os meus dentes lesionaram por causa da inflamação no olho. A minha glicose subiu, a minha insulina não trabalhava, o meu ciclo menstrual desandou. Então, assim, emocionalmente eu tava um caco, despedaçada. E aí, mas eu não contava isso pra ninguém. Eu passava por todo aquele processo quietinha, não falei nada pra ninguém, não falei com meu marido, não falei com meu filho, não falei com os meus amigos. Os meus amigos mais próximos perceberam que eu não estava bem, mas eu não falava nada pra ninguém. Porque eu tinha vergonha de admitir que eu tava com uma depressão, eu fiquei com vergonha de admitir que, né, poxa, todo mundo torcendo por mim e eu aqui agora sofrendo por causa de um olho que não tinha mais solução. Então eu não me permitia isso. E aí o meu pastor, ele veio me visitar e ele é ministro na área de cura interior. Então, assim, ele percebeu que não tava, que alguma coisa estava errada comigo. E aí ele falou, Liette, eu vou marcar um horário para você no meu gabinete e eu quero que você vá lá, porque nós vamos conversar. E aí eu fui e aí eu falei para ele tudo que eu tava enfrentando, mas não falei o que eu tava sentindo. E aí ele falou comigo assim, Eliette, você tá vivendo um luto. E isso é normal. Quando alguém perde um órgão, quando alguém passa por uma cirurgia tão invasiva como a sua, é normal acontecer da pessoa entrar no luto. Então você não precisa se sentir envergonhado porque você tá com depressão. E aí assim, eu me dei conta. Eu imaginava, eu já sentia, mas eu não admitia. E aí eu me dei conta de que a minha situação era grave, de que a minha situação era tensa e que eu precisava admitir rapidamente que eu estava vivendo aquele luto, que eu estava vivendo aquela depressão e que eu precisava sair daquilo. E aí o Senhor, ele veio a mim novamente e ele falou, Liette, a forma como você reage a esse tempo vai determinar a forma como que você está vendo esse cenário. E eu confesso para você que eu só estava enxergando a dor, eu só estava enxergando a perda, eu não conseguia visualizar os benefícios de não estar mais sentindo dor, o fato de estar usando uma prótese, que aquele olho havia sido retirado, mas que eu tinha uma prótese, eu não estava conseguindo ser grata por nada disso. E entenda, quando eu falo isso, não é que eu não tinha gratidão no meu coração pela cirurgia que eu havia feito. Eu tinha.
E isso gerava em mim um conflito ainda maior, porque ao mesmo tempo que eu falava, meu Deus, mas eu tô grata, mas ao mesmo tempo eu tinha aquela dor, aquele sentimento de rejeição, eu não queria me ver no espelho, eu não queria que meu marido me tocasse, eu não queria que ele chegasse perto de mim, eu fiquei extremamente arredia. E aí o Senhor, ele veio ministrar essa palavra no meu coração. Ele veio me dizer: a forma como você está enxergando esse tempo determina o cenário que você está vivendo. E aí eu entendi. Eu entendi que no deserto havia a nuvem que cobria aquele povo de dia por causa do sol. Havia coluna de fogo que direcionava aquele povo e aquecia aquele povo no deserto à noite. Que havia rocha que brotava água, que havia maná, que o Senhor estava ali guardando aquele povo o tempo todo, mesmo no deserto. E a palavra para você, meu querido, minha querida, mesmo nesse deserto que você está atravessando, o Senhor está contigo, você não está sozinha, você não está sozinha. Eu me lembro de um texto de Cantares 8, acho que é 8:5 ou é 8:3, não lembro direito agora, que diz assim, quem é essa que sobe no deserto, encostada no ombro do amado? E nesse dia que eu li esse versículo, eu falei, essa sou eu, sou eu. E eu preciso entender que eu não estou sozinha. Porque deserto não é lugar, como muitos pregam, que é lugar de provação, que é lugar de solidão. Não, o deserto é lugar de estar com Deus. E quando Jacó se encontra naquele Jaboque, naquele lugar vazio, naquele local onde ele precisou enfrentar a sua dor, onde ele precisou enfrentar o seu passado, onde ele precisou encarar a realidade de quem ele era e do que ele estava vivendo e as fugas que ele vinha fazendo ao longo da vida, então ele passa por aquele momento ali, ele enfrenta aquele momento sozinho e a palavra diz que ele dá nome para aquele lugar. Ele chama aquele lugar de Peniel, e Peniel significa estar face a face com Deus. E eu quero dizer para você, dá nome para esse lugar que você está vivendo, mas dê o nome correto, o nome que você quer experimentar. Eu decidi dar para esse tempo na minha vida o nome de Peniel. Eu chamo Peniel para minha vida nesse tempo, eu chamo a existência, aquilo que Deus já conquistou para mim, aquilo que Jesus já conquistou na cruz do Calvário para mim. Eu chamo para esse tempo Peniel, o lugar de estar com Deus, o lugar de estar com o meu Senhor. Eu não chamo mais Jaboque. Eu não chamo mais lugar de solidão. Eu não chamo mais lugar de perda. Eu não chamo mais lugar de estar sozinho. Eu não chamo mais esse lugar de deserto, mas eu chamo esse lugar de Peniel, de estar face a face com o meu Senhor. E o Senhor vem ministrando isso comigo. Eu ainda estou passando por esse processo ainda de tratamento no olho, né? Como eu falei, agora eu preciso fazer um preenchimento porque o meu olho ficou muito fundo, né? E com todo esse processo de inflamação, ele deu ainda mais uma encolhida, né? Mas murchou mais um pouco. Eu preciso fazer esse preenchimento, eu preciso trocar a prótese, porque o material da prótese tem desenvolvido essa alergia. E eu confesso para você que o Senhor tem sido muito, muito cuidadoso comigo durante esse período. Porque eu parei de trabalhar em 2018, meu olho começou a atrofiar em 2017, quando chegou em maio de 2018, veio o diagnóstico do meu quadro clínico. E eu já não tinha mais condições de trabalhar, então eu pedi afastamento e eu trabalhava como contratada. E depois que eu fiz a cirurgia, meu contrato expirou, então, né, foi cancelado. E desde então eu não tenho benefício do INSS, porque o INSS não me aprova, eles olham para mim e acham que tá tudo bem. Eu não tenho auxílio emergencial. O meu auxílio tem sido o Senhor. Durante todo esse tempo, todo o tratamento que eu tenho feito a partir de então tem sido porque o Senhor tem levantado pessoas para me abençoar. Pessoas que o Senhor tem abençoado, tem feito prosperar
e essas pessoas têm olhado para a minha situação e elas têm me abençoado. Eu estou agora levantando recursos para fazer, né, esse preenchimento e fazer a troca da prótese. E tem sido as pessoas que têm me abençoado com o que elas têm, sabe? E eu creio que até o final do ano eu vou conseguir levantar esse valor todo que eu preciso. Mas o que eu quero deixar registrado aqui é que todo esse tempo eu entendi que o Senhor só leva para o deserto também os corajosos, os fortes, porque os fracos nem saem do lugar. E eu entendi que esse tempo o Senhor me escolheu não para sofrer, porque eu não creio nisso, mas o Senhor me escolheu para ser uma testemunha nesse tempo daquilo que Ele tem feito na minha vida, porque o que eu preciso, o Senhor tem suprido. A tudo aquilo que eu preciso, o Senhor tem enviado os recursos para mim, entende? Então, eu decidi ser o motivo pelo qual alguém vai olhar e vai crer em Deus, porque tá vendo o Senhor cuidando de mim. E o meu desafio para você é ressignifica essa dor, ressignifica essa perda, ressignifica esse cenário. Olhe para frente, atravesse, atravessar é necessário. Não leve bagagem para o outro lado. Confia no Senhor. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais e Ele vai fazer por você. Ele vai, assim como Ele tem feito por mim. Ele vai mudar esse cenário no tempo certo, porque nós não temos paciência para esperar, mas o tempo de Deus é diferente do nosso. E Ele sabe muito melhor como fazer e Ele é muito generoso nesse processo de metamorfose em que nós atravessamos. Então, confie no Senhor. Eu espero ter abençoado a sua vida, eu espero que esse meu testemunho possa fortalecer a sua fé, possa te dar um novo rumo a partir de agora. Que você entenda que você é preciosa, que você é precioso e que o Senhor está cuidando de tudo. Seja qual for a situação que você está enfrentando, o Senhor está cuidando de tudo. Isso eu posso garantir para você com toda certeza. O Senhor está cuidando de tudo e Ele vai cuidar de você. Ele já tem cuidado de você. Você só precisa agora é olhar diferente, é ter uma visão diferente, porque de repente até agora você só olhou para o calor, para a escassez, para a dor. Mas lembra que no deserto havia nuvem de dia e coluna de fogo à noite. No deserto havia maná. No deserto havia rocha para trazer água para aquele povo. No deserto havia os recursos que eles precisavam. E nesse tempo de dificuldade, nesse tempo de vazio que você está enfrentando, o Senhor já providenciou os recursos. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe. E se você puder, passe essa mensagem para alguém que você conhece que precisa de uma palavra, que está precisando de um renovo, que precisa de uma palavra onde ela possa entender que o Senhor é o Pai que sabe cuidar dos seus filhos. Passe essa mensagem para frente, compartilhe, abençoe outras vidas através dessa mensagem. Assim como eu estou abençoando vidas através do meu testemunho, contando para você que o Senhor sabe cuidar de mim. Ele está cuidando de mim e Ele vai cuidar de você também. Fica com Deus, que o Senhor te abençoe.